Lidar com o TDAH do seu filho não precisa ser uma guerra. O tratamento é essencial, mas conhecer a fundo o transtorno pela ótica de alguém que tem TDAH pode ser a virada de chave na sua relação com seu filho. Eu e uma equipe de psicólogos criamos o programa Meu TDAH, um conteúdo fantástico que pode te ajudar. Clica no primeiro link da descrição. Como que vocês acreditam que os pais podem ajudar os filhos em casa? Eu vou especificar minha pergunta. Falamos aqui de lista de tarefa. Aí o pai pergunta assim, ele se pergunta, tá, eu tô assistindo esse negócio aqui, mas eu vou mandar meu filho de 8 anos fazer uma lista de tarefa? Como é que isso vai funcionar, né? Como é que seria aquele pai e mãe que está assistindo a gente aqui, como é que é essa questão dele implementar algumas dessas estratégias? Bom, em casa, dependendo da idade da criança, se for uma criança muito pequena, criança de 4, 5 anos, os pais precisam sentar com elas, e eu sempre friso isso. Qualquer rotina que você for estabelecer com o seu filho, com exceção dele ter 2 anos, você vai fazer com eles. Porque eles precisam entender que é a rotina do Joãozinho, da Mariazinha. Não é a rotina do papai e da mamãe da escola. É tua rotina, você é responsável. E isso começa desde pequeno. E então, na primeira fase, você precisa ter clareza, explicar. Filho, eu preciso que você faça, que você levante, escove seus dentes. Você pode escrever, fazer um quadrinho, né? Um quadrinho pequeno com cheques para ele ir fazendo. Ó, eu preciso que você acorde, arrume sua cama, escove seus dentes e esteja sentado na cama. Né? O sonho especificando para ele o passo a passo. Uhum. E aí, como você vai fazer isso? Você pode usar quadrinhos, post-its. Deixar o mais visível possível. O mais visível possível para aquela criança, tá? Quando ele vai ficando mais velho, você já pode fazer uma coisa um pouco mais menor, menos estruturada. Você pode colocar já um quadro menor, um planner, por exemplo. Já é um outro tipo de estrutura. Mas isso é algo que acompanha a pessoa com TDAH o tempo todo. Então, clareza no que você quer. Iniciar com pequenas metas e objetivos. Porque não adianta... escolha suas batalhas, uma batalha de cada vez. A criança, ela não está acostumada a acordar cedo. Ela não está acostumada a escovar os dentes sozinha. Vou focar durante este mês em fazer ela acordar mais cedo. Olha, é uma coisa de cada vez. Legal. Porque eu vejo que muitos pais, não, porque eu vou fazer isso, porque ele vai acordar cedo, aí ele vai escovar os dentes, aí ele vai estar sentado, isso não acontece. Tem uma coisa do livro chamado Foco, Daniel Goleman. Sim. É um azulzinho, todo mundo conhece, é bem best-seller. Ele fala muito sobre isso. Você tem que fazer as coisas até entrar no automático. Exato. Então, vamos supor, esse exemplo que você falou. Eu vou focar, a mãe e o pai ali, eu vou focar esse mês em fazer meu filho acordar no horário, escovar dente e tal. E você faz aquilo durante 30 dias com ele. Exato. No outro mês, aquilo já entrou no automático. Aí você vai passar para outra coisa. Uma meta, são o poder das pequenas metas. Sabe? Você fez uma meta. E aquela pequena meta que você estabeleceu, aquilo vai dar para o seu filho o senso de progresso. Porque o que motiva o ser humano é saber que ele está evoluindo. Não é a briga daquilo que você evidenciou que ele não fez. Você está entendendo? Naquele dia. E mais, ele não acordou cedo, mas ele pelo menos se levantou. A gente valoriza as pequenas conquistas. É processo. É isso que a gente precisa entender, porque a gente precisa fazer um alinhamento de expectativa com os pais. Perfeito. Porque ele vai fazer... Não, porque a partir de agora ele vai fazer todas as tarefas. E outra coisa muito importante, o que se faz no micro, se faz no macro. Se é uma criança que ela não tem rotina em casa, igual a gente está falando, provavelmente ela vai ter dificuldade de ter rotina de fazer as tarefas. Em sala de aula também. Em sala de aula. Por quê? Porque... é uma criança que ela é dependente do adulto o tempo todo. É uma criança que ela tem medo de se expor, sabe? Ela tem um modelo mental rígido, que a gente chama, né? Ela tem medo de se expor, ela tem medo de errar, porque ela tem sempre um adulto para fazer por ela. Você está entendendo? Entendi. E assim... E isso começa de pequenas coisas, do tipo, deixar que ele arrume a própria cama. Tirar o prato depois que acaba de comer. Com aquelas pequenas coisas, você vai desenvolvendo a autonomia da criança para que depois ela passe a ir para a escola e faça com as tarefas também, porque ela não vai ter medo de errar. E quando ela vai Entendeu? para a escola, ela se sente mais socializada, porque não se desloca tanto. É verdade. Exato, porque assim, a criança ela tem que ter a rotina. Quando ela não tem isso já pré-estabelecido, ela vê as outras crianças na escola desenvolvendo, tendo maior desenvoltura em determinadas atividades, ela se sente mais deslocada e desmotivada. Então, a rotina, esse regulador externo, né, que a gente fala,
para a criança é extremamente importante. Ajuda, assim, sobremaneira. Porque ela tem essa dificuldade de perceber sozinho, de se organizar sozinho, de olhar o que está nítido ali. Eu preciso fazer isso. Se não tiver repetido várias vezes, se não tiver sendo trabalhado com ela de diversas formas, por diversas vezes mesmo, ele não consegue sozinho. Então, ele precisa dessa regulação, dessa ajuda. Uma dica aos professores que estão assistindo a gente, que está com uma criança desmotivada, desacreditada, o que vocês acham que é uma estratégia interessante para poder começar a contornar isso? Eu trabalho com muita motivação, Yuri, assim, nas pequenas coisas. Eu vou dar um exemplo bobo, talvez, mas o meu aluno do ano passado, um pequeno gesto. Vai lá e faz um favor para a professora. Apaga aquilo ali para mim no quadro. Aquilo ali trouxe ele para mim. Aquilo ali trouxe a atenção dele para mim. E eu percebo que ele vai querer fazer vários gestos positivos em termos de educação, de sala de aula, para querer me agradar, para ter uma recompensa pequena. Eu não gosto de trabalhar com recompensas, às vezes, materiais. Vai ganhar um pirulito e tal. Eu gosto muito de trabalhar com entusiasmo da criança. As crianças, elas gostam muito de nos ajudar, de se fazer sentir importantes, né? De nos auxiliar. Então, isso para elas tem um fator muito, muito importante e agrega muito. Eu trabalho muito dessa forma. Por exemplo, com higiene. Alguns têm um pouco de dificuldade, perceber e tal. Meu aluno chega lá cheirosinho, eu super valorizo, coloco todo mundo, vamos bater até palma. Perfume? Meu Deus do céu, vamos bater até palma. É tão engraçado, porque ele chega assim, professora, olha como é que eu tô cheiroso. Todos os dias. É muito importante. O meu jeito de trabalhar, né? A afetividade ao extremo, motivação nesse sentido de entusiasmo. E é impressionante como eles têm, às vezes, essa dificuldade de... Assim, eles são muito... Qual é a fala? Impulsivos. Isso, em agir e falar. Exatamente. Quando a emoção também vem, é uma explosão, assim, é lindo de ver e a gente percebe que isso funciona bastante. Porque, assim, às vezes a gente tem assim, um menino que ele dá um pouquinho mais de trabalho, que ele fala demais, se intromete demais na conversa, aí a gente tem que estar intervindo demais, a gente fica até um pouco assim, né? A gente tem que exercitar bastante a paciência e tentar trazer esse menino de alguma forma. E a gente consegue controlar até isso. Às vezes até com o olhar, fulano... Aí, só o olhar.